Bom, gente, vamos dar continuidade então ao nosso projeto de interfaces. Agora nós vamos falar um pouco da parte 2 do projeto de interface. No vídeo anterior a gente mexeu bastante lá com os componentes visuais, utilizamos vários deles em diversas situações. E aqui a gente vai tentar fazer algo um pouco mais prático, voltado um pouco mais para a realidade, utilizando mesmo como se a gente estivesse desenvolvendo uma aplicação, ok? Nessa aula nós vamos falar então sobre as entradas de dados, como a gente recupera as informações que o usuário entrou. Vamos ter a parte de transição de telas e notificações do Android. Qual que é a ideia geral, então, desse vídeo? O que a gente vai fazer, então, no sentido de uma aplicação mais voltada para a realidade? Nós vamos criar um formulário para o usuário preencher. Então, nós vamos ter alguns componentes visuais para o usuário entrar com as informações ali. Ao preencher esses dados, o usuário pode clicar no botão de continuar. E após clicar, o sistema deve redirecionar o usuário para uma nova tela. Ou seja, o usuário vai preencher as informações, ele vai clicar no botãozinho e o sistema vai redirecionar o usuário para uma nova tela do nosso aplicativo, uma nova activity. E nessa nova tela, o sistema deve exibir os dados que o usuário inseriu na tela anterior. Então, aqui a gente tem um detalhe importante. No momento que o usuário clicar em continuar, o sistema vai ter que pegar essas informações que o usuário inseriu e vai ter que passar por parâmetro para essa nova tela, para que essa nova tela possa exibir os dados que o usuário entrou. Então, teremos o formulário, que seria um formulário de cadastro de usuário. Nele, nós vamos ter um nome, que vai ser um edit text, um e-mail, que também vai ser um edit text, porém com um tipo ali, um input type dele, definido como destinado para e-mails, de forma que o teclado apareça um arrobazinho. Vamos ter o telefone. O telefone aqui nós vamos utilizar um recurso interessante, né? Vamos utilizar uma máscara de validação do formato do telefone, de forma que, à medida que o usuário vai inserindo os dados do telefone, o sistema vai formatando essa entrada para ficar bonitinho ali com os parênteses, com o tracinho. Vamos trocar a idade também, que vai ser um outro edit text, porém numérico. O estado, esse estado aqui vai ser um estado brasileiro, o usuário vai escolher algum dos estados ali, né? Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Minas. Nós teremos uma lista de estados para o usuário poder escolher. E por fim, para colocar um outro componente ali, no caso o region, vamos pedir para o usuário escolher um sistema operacional da preferência dele. Vamos ter ali 3 opções, Android, iOS e Windows Phone. Apesar de o Windows Phone já não ser mais, não sei se é mais vendido, já é bem antigo, mas para esse aplicativo é o suficiente. Para esse nossa aula é mais do que o suficiente a gente ter essas 3 opções de sistema operacional. Então vamos lá. O primeiro componente que vamos colocar é o nome. Vai ser um componente edit text, padrão, né, para que o usuário possa entrar com o texto do nome. Antes disso, porém, nós vamos lá no nosso Android Studio e vamos dar uma limpada nas coisas que tem lá. Eu já fechei as janelinhas todas aqui. Vamos dar uma limpada naquela bagunça que nós fizemos nos vídeos anteriores, que nós enchemos de componente aqui. Ok, vamos ver aqui, vamos pegar lá embaixo. E aqui até aqui, deixa o toolbar. Apagamos tudinho. Então vamos lá. Vamos vir aqui na aba Design. Uma outra coisa antes também, vamos lá no Java. Vamos ver o que nós podemos pagar. Vamos tirar os toast. Ctrl X ali, corta ali. Esse daqui eu vou deixar aqui, porque nós vamos alterar esse método aqui para ele pegar os estados. Então vamos deixar esse código aqui que nós vamos aproveitar ele. Click button, os outros vamos remover. Os outros para nós não é interessante no momento. Vamos deixar só esse métodozinho aqui a princípio. E vamos lá. Aqui dá para ver que tem alguns imports que ficaram órfãos aqui agora, sem ninguém utilizar. E aí o que a gente pode fazer? Optimize import. Você clica aqui, aparece a lâmpadazinha e Optimize imports. Ele apaga todos os imports que não estão sendo utilizados para deixar nosso código mais clean. Ok, vamos lá então adicionar o nosso edit text para o nome.
Vamos na aba Design. Vamos lá. Vamos ver ali um Plain Text, né? Vai ser um Plain Text, simplesinho. Vamos lá no nosso... Aliás, vamos editar aqui algumas coisas. Vamos alterar o ID, vamos colocar o ID como nome, para ficar fácil recuperarmos ele lá no nosso código Java. O text, eu vou remover o text. Tá? Remover o text. Isso. E vamos adicionar aquele hint com o nome. Opa. Hint. Escrito nome. Caramba, what's going on? Sai o text. Isso. Voltando. Ok, o input type aqui ele é test personal name, ok, sem problema. Vamos colocar aqui também, antes, vamos colocar alguma informação do que é essa tela, porque o usuário vai se deparar com essa tela e vai ficar perdido. De repente tem um campo de nome ali para ele preencher. Vamos colocar ali um text view antes, para informar para o usuário que essa, vamos arrastar ele aqui para cima um pouco, aí, de forma que ele fica lá em cima, isso. Vamos ali falar para o usuário, ele registrar no nosso aplicativo, para ele efetuar o cadastro. Vamos colocar aqui, preencha os dados para registrar. Vamos ver o que houve. Apareceu ele ali. Vamos aumentar um pouquinho a fonte. Test size, vamos colocar aqui, vamos ver, de repente o 18, ficou bom. E vamos centralizar também o nosso Android. A gente precisa colocar o Gravity aqui como sendo center. Center. Ok. Pronto. Ficou centralizado ali o nosso preenche os dados para registrar. Ok? Certo, então temos o nome, já está aí. Se nós olharmos lá no nosso código, foi criado aqui o nome com o ID nome, ok? Tudo bem até aqui. E vamos ver agora o que mais que nós temos que fazer lá no nosso slide. Após o nome, vamos colocar o e-mail, para o usuário entrar com o e-mail dele. Ele é um edit text normal, não tem muita diferença. A única questão aqui, o único detalhe é que o input type dele vai ser do tipo text email address. O teclado do Android exibir esse arroba para facilitar para o usuário na hora dele for preencher o e-mail. Então vamos adicionar aqui agora, vamos voltar lá no design. Vamos adicionar aqui agora, edit text, aqui. Já tem até o e-mail já pré-formatado. Vamos adicionar ele para o design. Ok, ele está aqui. O que vamos fazer daqui agora? Vamos editar o ID, vamos colocar o ID como sendo e-mail. Ok, e vamos adicionar um hint também. Um hint, Android hint, com o nome de e-mail. Ok, de forma que ele fica aparecendo aqui o nomezinho e-mail. Vamos ver agora como está ficando a nossa aplicação e vamos ver se houve alguma diferença no teclado desses dois campos. Vamos rodar ele aqui. Abriu aí. Opa, deu um erro. Esse erro aqui foi porque ele está tentando encontrar o nosso spinner, mas nós deletamos o nosso spinner da nossa activity. Nós vemos aqui, apagamos tudo. Então, lá na nossa classe Java da Activity, ele não vai encontrar nenhum componente visual como um spinner, né? Com o ID spinner. Então, vamos simplesmente comentar esses códigos todo aqui e depois nós vamos trabalhar nele. Vamos só deixar ele aqui, porém comentado, porque nós vamos precisar dele depois. Um atalho para comentar toda a linha, todo esse trecho de código é o Ctrl barra. Ctrl barra normal, aquela barra inclinada para a direita. Ok. Vamos ver de novo, vamos ver se ele vai dar um errinho novamente. Tomara que não, parece que agora foi.
abriu o nosso aplicativo. Vamos clicar no nome. Perceba que o teclado aqui apareceu ok. Temos aqui uma vírgulazinha e tal, nada demais. Vamos clicar no e-mail. Aqui já tem a diferença, tá vendo? Perceba que no e-mail, devido ao input type dele estar definido para ser e-mail, ele aparece um arroba aqui no teclado. Isso facilita o usuário, é um cômodozinho ali para o usuário, uma coisa interessante para facilitar, né? Ok, vamos minimizar esse aqui. Vamos voltar lá para os nossos slides. O próximo campo é o telefone. Esse aqui tem um detalhe bem interessante. Ele é um componente edit text normal, porém ele é customizado, mas não foi customizado pela gente. É um outro desenvolvedor, uma outra equipe de desenvolvimento que fez esse mask edit text de forma que possamos adicionar uma máscara no nosso campo de telefone para me permitir, para ficar mais confortável ainda para o usuário digitar e entender o que ele está digitando ali. O número de telefone já aparece no formato já de telefone mesmo. Vocês podem ver aqui no próprio desenho do código aqui, no print screen do código XML, ele tem um atributo mask, que vai ser qual que é a máscara que nós vamos utilizar. E o mask character, que é o underline. Então, onde tiver underline, vai ser onde o usuário vai preencher os números. É bem interessante. Mas como que a gente coloca esse cara no nosso aplicativo? Vamos lá, vamos ver os passos para colocar esse componente customizado. O primeiro, nós vamos no build.gradle do projeto. Nós temos dois build.gradle aqui, certo? Temos o do projeto do módulo. Essa primeira parte nós vamos no projeto. Vamos dentro da tag repositórios, do lado de cá, né? E vamos adicionar o seguinte trecho, que é o maven, abre chave, URL, e entre aspas simples, vamos colocar o jetpack.io, né? HTTPS e tal, e fecha a chave depois. Então, vamos lá no nosso build.gradle do projeto e vamos adicionar esse cara aí. Então, estamos aqui, vamos descer, opa, aqui ó, build.gradle, deixa eu expandir aqui, do projeto, certo? Então, vamos dar 2 cliques, ele abre. Então, aqui, nós vamos colocar o nosso maven, abre chave, vamos voltar aqui, URL, dá um espaço, URL aqui, https, jetpack.io, jetpack.io. Ok, tá aí. Vamos ver se tem alguma formataçãozinha. Não formatou nada. Ok, beleza. Vamos lá então ver o que mais nós temos que fazer. Essa foi a primeira parte. A segunda parte é colocarmos no build.gradle do modo, que é o de baixo ali. Nós vamos adicionar dentro da tag dependencies, lá nós temos essa dependência, né, esse escopo de código aqui dentro da independência. Vamos adicionar o seguinte trecho de código, que é o implementation com.github.santalu, máscara 1.0.0. Então aqui tem uma imagem do código, é simplesmente adicionar, embaixo dos outros implementation, adicionar esse cara todo aí. Então vamos lá no nosso código, vamos abrir nosso outro, build.gradle. Está aqui, é o de baixo, é o de módulo, né? 2 cliques, ok. Então aqui nós já achei aqui já a parte de dependências, né? Nossa tagzinha lá de dependências. Então, embaixo do implementation aqui, nós vamos colocar o outro implementation, certo? Vamos lá ver qual que é o código com.github.santalu, com.github.santalu. Vamos por parte, 2.máscara, 2.1.0.0. Ok. É isso. Tá, e agora? O que a gente faz? Vamos voltar aqui para o slide e vamos ver. Que após realizar os passos anteriores, aparecerá um aviso em amarelo na parte superior do editor de código. Então, se a gente vê aqui no nosso editor de código, no nosso Android Studio, apareceu aqui realmente em cima uma partezinha amarela falando que os arquivos do Gradle foram alterados e que nós precisamos, que talvez seja necessário a gente sincronizar novamente
para que ele possa atualizar as dependências, né, atualizar os recursos que a gente está adicionando no nosso aplicativo, para ele poder funcionar corretamente. Então, basta clicar aqui no Sync Now, que ele vai executar uma tarefa de atualizar o nosso aplicativo com essas novas dependências. É só um clique aqui, e ele fala que está em progresso, certo? E aí, deu um erro proposital, para a gente ver agora o seguinte. Por que ele deu esse erro? Tá claro que agora, que eu no caso, né, esqueci de colocar um ezinho aqui. E aí ele acusou um erro. Então, coloquei o ezinho ali no nosso implementation. Se eu der um Ctrl Z, faltou um ezinho aqui. Ainda bem que ele nos avisou. Vamos agora try again. Aqui em cima apareceu uma outra aqui. Vocês podem se deparar com isso, caso vocês esqueçam de colocar alguma letrinha, faltou alguma coisa aqui, ele vai dar problema, mas aí é só a gente corrigir, achar o jeito correto de colocar e dar o try again. Vamos lá. Try again, está executando, foi, beleza, tranquilo. Bom, e se caso não aparecer ali em cima o nosso Sync Now, aquela flagzinha do Sync Now? É bem simples também, por exemplo, deixa eu editar aqui alguma coisa aqui, deixa eu dar um Enter. Deixa eu ver o que eu posso editar aqui. Vamos, por exemplo, apagar aqui, ó. Beleza, ali apareceu, tá vendo? Apareceu ali em cima o Sync Now, mas vamos supor que não tenha essa flagzinha aqui em cima. Como que a gente faz? Aqui embaixo tem um martelinho, né, escrito Build, que é do nosso Build Gradle. Basta clicar nele. Você tem o Sync, que está ok, e você tem o Build Output, o Build Analyzer, tem 3 abinhas aqui. E aí, você pode ver que no Build Output, você tem um martelinho aqui. Esse martelinho é um restart. Ele vai dar um restart no build da sua aplicação, vai ressincronizar toda ela, para ela poder atualizar as dependências, tudo certinho. Caso essa parte de cima aqui não apareça aí no seu Android Studio, ou por algum motivo ela não funcionou, enfim. Vamos clicar no martelinho, que ele vai rodar novamente aqui o build e baixar todas as dependências, ver o que está atualizado, o que não está. E deu build com sucesso. Ok. Bom, então está aí a nossa dependência do Mascara. E vamos ver agora os próximos passos para colocar então o Mask Edit Text no nosso campo de telefone. Ok? Opa. Vamos voltar aqui para o nosso primeiro slide aqui do telefone e vamos colocar esse trecho de código todo lá, o Mask Edit Text, para nós utilizarmos no nosso campo de telefone. Ok, vamos minimizar aqui embaixo e vamos lá na nossa Activity Main. Aqui eu recomendaria utilizar o próprio XML para editar. Na verdade, eu não testei se ele apareceria aqui o Mask. Ele não aparece aqui no design do Android. Então, esse vai ter que ser via código mesmo. Então, vamos aqui na abinha Split e vamos digitar aqui Mask. Eu só digitei Mask e já apareceu aqui a primeira opção, aquele que a gente precisa, o Mask Edit Test, Mascara, do Santalu. É só clicar, ele já vai aparecer aqui já com alguns, né, atributos. Vamos fechar ele aqui, né, porque ele não fechou por padrão. Aqui. Aqui. Agora fechou. E vamos preencher aqui as informações, né, do Layout Widget. Vamos colocar o Match Parent. E do Layout 8, vamos colocar Wrap Content. Ok. O que mais temos que colocar aqui? Vamos olhar ali. Um ID. Vamos colocar o ID. O ID, eu vou colocar o ID como telefone. Ok. Aqui embaixo nós vamos colocar o Input Type. O Input Type aqui no caso ele é Number, porque nós vamos entrar com Number. O teclado, né? Vira Number, que o telefone são números. E agora vamos colocar o nosso Mask.
Vamos digitar aqui o mask, apareceu aqui, app, mask. E aí a gente digita o formato que nós quisermos. Eu vou digitar o padrão aqui, que já tinha colocado, 55. Abre, fecha parênteses. No caso aqui aqui seria o DDD, certo? Então são 2 dígitos. Então eu coloquei 2 underline, espaço. E os telefones agora eles são 5, 2, 3, 4, 5. 5 caracteres, né, na primeira parte e 4 caracteres na segunda parte, certo? Vamos colocar aqui também o mask character, para informar para ele qual caractere que vai ser substituído pelo número que o usuário entrar. É o mask character. E por fim o hint, para aparecer ali a sugestão para o usuário, que esse campo ele é de telefone, né? Vamos colocar maiúsculo, telefone. Ok, apareceu ali. Então tá ali, ele é um campo iguais aos outros, não tem muito segredo. E vamos rodar agora, vamos reexecutar nossa aplicação para ver o que vai acontecer, se vai funcionar ou não, ou qual erro que vai dar para a gente poder corrigir. Vamos rodar aqui. Tá. Vamos abrir aqui o nosso... Não, ok. Abriu aqui. Está aí o nome, está aí o e-mail e está aí o telefone. Perceba que o telefone já apareceu o teclado numérico, certo? Então vamos colocar aqui, por exemplo, sei lá, 35. Olha, comecei a digitar. Ele já colocou mais 55 que eu tinha colocado aqui na máscara já, que ia ter um atributo padrão. E aí eu coloco os números 9, 8, 7, 6. São 5 números na primeira parte, né? 5 dígitos. E assim que eu digitei o quinto, ele já colocou um tracinho aqui, já para separar da outra parte. Então vamos colocar 4, 3, 2, 1. Beleza. Tá aí o nosso telefonezinho, a máscara funcionou legal. E essa é uma dica interessante, uma dica valiosa, porque isso evita que o usuário cometa erros. Porque o usuário, no momento que ele está digitando, ele pode colocar um número a mais ou colocar um número a menos. E a máscara ajuda que o usuário coloque no formato correto, no formato exato. Se quisermos, podemos até separar o 9 aqui para não ficar muito colado. Que aí fica menos números colados no outro e fica melhor para o usuário. Para isso, a gente vem aqui na máscara, dá um espaçozinho aqui no primeiro caractere, certo? E vamos ver o que aconteceu lá. Vamos ver se funcionou. Iniciando o nosso aplicativo, ok, vamos lá de novo, 35, 9, 8, olha lá, perceba que deu espaçozinho, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aí ficou bem interessante agora de ver, está bem intuitivo ver isso daí e perceber se eu digitei alguma coisa errada ou não. Muito bom. Seguindo então aqui com a nossa aula, o telefone já foi muito bem. Vamos colocar agora um campo de idade. Esse vai ser um campo número também, né? O input type vai ser number. O edit text comum, certo? Vamos adicionar ele aqui embaixo do telefone. Opa, vamos adicionar ele na design, né? Nós temos o designer. Aqui, eu estou pesquisando por number, que ele já me sugere um edit text do formato numérico. Então, eu já adiciono ele aqui. Ele já é um número. E eu vou alterar o id dele aqui para idade. E vou adicionar o nosso hint. Para informar para o usuário que esse é o campo de idade. Ok, vamos só ver se ele deu certo também. Tá lá, aí, tá aí o idade, tanana, tanana, né? Que idade é essa? Ok. Tem uma funcionalidade interessante, um recurso interessante, aqui que nós podemos colocar um max. Um max no sentido, qual que é o número máximo que eu posso colocar em algum campo. No caso da idade, não faz sentido colocar um número muito absurdo. Vamos tentar colocar um número menorzinho para o usuário não fazer uma coisa muito... não colocar um número, uma idade, sei lá, que não existe, né? Uma idade muito grande para uma pessoa que não faz sentido nenhum. Então, começa a digitar aqui o max. E aí...
temos o maxlen, que é o tamanho máximo. No maxlen, vamos colocar, por exemplo, 2. O que ele vai fazer com esse tamanho 2? Ele não vai permitir que a nossa idade, eu já rodei ali, que a nossa idade tenha mais do que 2 dígitos. Tá vendo? Ela vai ter no máximo 2 dígitos. Então, o que o usuário pode fazer no máximo é colocar um 99. Certo? Então, esse é um recurso para poder limitar o usuário, para não deixar o usuário fazer tudo o que ele quer. Limitar para a gente encaminhar o usuário corretamente para o caminho que a gente deseja que ele vai. Que ele coloca as informações corretas. Certo? Vamos aqui, então, voltar para o nosso slide. Vamos ver o que mais. Vamos colocar agora um spinner para o usuário poder selecionar qual que é o estado que ele mora, o estado do Brasil. Nós vamos utilizar um spinner aqui, né, com ID estados, e vamos criar uma lista de estados para colocá-lo lá no arquivo string.xml. Então, vamos adicionar o nosso spinner aqui. Vamos digitar o spinner, edit design. Vamos alterar o ID dele para estados. Ok. Certo? E agora, o que nós temos que fazer? Lá no string XML, nós precisamos adicionar uma lista de estados para o usuário poder selecionar. Eu já tenho essa lista aqui, eu já criei essa lista aqui já antes da aula. Eu vou disponibilizar essa lista para vocês colocarem também. Vou colocar lá na descrição aqui e lá no Moodle também, para facilitar, porque ninguém merece ficar digitando o nome de estado aqui no nosso Android. Então, já tem a lista de estados, eu vou simplesmente colar ela aqui. Ela chama lista estados. A primeira opção é escolha um estado. E aí, vem em seguida do nome de todos os nossos estados. Faltou fechar ela aqui embaixo. O nome de todos os nossos estados aqui. E vamos recuperar essa lista lá na nossa classe Java da nossa Activity. Por sorte, ainda tem todo aquele trecho de código aqui, então basta mudar o ID e mudar qual que é o nosso vetor. Mas primeiro eu gostaria de trocar o nome do método. Eu vou colocar ele aqui, por exemplo, como sendo iniciar estados. Perceba que eu troquei aqui e ele não mudou ali embaixo. Esse método não existe, certo? Porque eu tenho que mudar aqui também. Porém, existe um atalho aqui no nosso Android Studio que eu possa alterar o nome aqui e ele automaticamente alterar onde esse nome está sendo utilizado. O atalho é, basta você pressionar Shift F6, certo? Que ele já até muda ali um pouquinho o formato. E aqui, ao invés de spinner, perceba que eu vou apagando, ele vai alterando também lá embaixo. Ao invés de spinner, eu vou colocar iniciar estados, certo? Se você não lembrar do atalho, Shift F6, você vem aqui em cima, clica com o botão direito, aí tem a opção aqui Refactor. No Refactor tem a opção Rename. E aqui ele já dá a dica, ó, Shift F6, que é o atalho para você poder renomear seus métodos, suas variáveis, e renomeia em toda a ocorrência dela, em todo lugar onde ela está sendo utilizada. Vamos então descomentar esse código aqui. Como é que a gente descomenta tudo? É o mesmo atalho para comentar, é o Shift barra, ok? E aí nós vamos tirar algumas coisas aqui que não faz sentido para a gente. Primeiro vamos tirar o toast, Ctrl X, e aí aquela hora nós removemos as importações e agora ele está reclamando que não existe mais que ele não consegue encontrar essas classes. Então, vamos dar um Alt Enter aqui para ele adicionar, um Array Adapter também para ele importar novamente. Pronto, já foi. O nosso spinner, o ID dele não é spinner, é status, certo? E o nosso vetor não é o Option Array, é o lista status. Ok. Será que foi o suficiente? Vamos rodar aqui novamente e ver se o nosso aplicativo vai exibir a lista de estados para selecionarmos. Vou dar um play aqui. Vamos abrir o nosso emulador. Beleza, já apareceu a primeira opção aqui. E aí, está aí a nossa lista de estados para podermos selecionar aqui.
Então, ele pode selecionar qualquer um estado, tal, a idade, tudo certinho. Perceba que ele vai mudando o formato no teclado à medida que eu vou clicando, tal. Tananana. Então, tá aí os nossos status, certo? Por fim, nós temos que adicionar o nosso sistema operacional, que vai ser via o componente Radio, nos Radio Button dentro do Radio Group, certo? Então, nós vamos criar um Radio Group e dentro dele vamos ter 3 Radio Button, cada um representando um sistema operacional mobile. O usuário pode escolher entre essas 3 opções, né? Por isso que ele é Radio, você pode escolher uma opção. Então, vamos lá adicionar o nosso Radio. Vamos lá no nosso Activity Main e vamos aqui no Design mesmo, vamos pegar os Radio. Vamos adicionar o Radio Group, primeiro aqui, está ali o Radio Group, e vamos adicionar 3 Radio Button 3, aí. Vamos arrastar o nosso Radio Button para dentro do Radio Group, todos os 3. E vamos alterar todas as informações. No caso aqui do Radio Group, nós vamos adicionar um ID para podermos recuperar o nosso Radio Group e descobrir quais dos Radio Button que estão dentro desse Radio Group que está selecionado. Tendo o ID aqui do Radio Group, nós conseguimos recuperar ele lá na nossa classe Java, né, da Main Activity Java, e então conseguimos descobrir qual deles aqui estão selecionados, né? Qual deles foram marcados pelo usuário. Em vez de eu ficar passando um por um, colocando todos lá, o Radio Button está selecionado? Não. Radio Button 2, tá? Não. Em vez de eu perguntar um por um, eu simplesmente pergunto para o Radio Group qual dos 3 estão selecionados. Então, eu vou adicionar um ID dele, eu vou adicionar aqui direto no XML ID, eu vou colocar grupo SIO, que é o grupo, né, do sistemas operacionais, ok? O primeiro aqui, eu vou alterar o ID para Android, o texto vai ser Android, aqui vai ser o iOS, o texto vai ser o iOS, o terceiro vai ser colocar o Windows, e o texto vai ser o Windows Phone. Ok. Então, temos aí essas 3 opções para o usuário selecionar. Perceba que não temos aqui nada informando para o usuário o que ele tem que fazer com esses 3 Radio Groups. Se nós rodarmos a nossa aplicação, nós vamos perceber que os Radio Button estão aqui, certo? Está até confundindo aqui com o Spinner. Vamos ter que colocar alguns text view aqui para poder informar o usuário o que a gente quer que ele faça aqui, certo? Então, primeiramente, vamos adicionar um text view. Vamos voltar lá no design. Vamos adicionar um text view para o nosso spinner. Então, adicionei aqui embaixo. Vamos voltar ele lá aqui um pouquinho antes dos estados aqui, certo? Então, está ali um text view. Vamos alterar o texto para selecione o seu estado. 2 pontos. Selecione o seu estado. Vamos aumentar um pouquinho o tamanho aqui do texto. Vamos colocar... Deixa eu ver se o 18 fica bom. 18 ficou bom, ok. Selecione o seu estado. E vamos colocar outro para os nossos region. Text view 3. Vamos alterar o texto aqui para escolha seu sistema preferido. 2 pontos. Ok. Vamos voltar ele para cima aqui do nosso grupo SO. Então, está ali, escolha seu sistema preferido. Vamos alterar um pouquinho o tamanho dele aqui também. Text size. Vamos ver se o 18 fica bom. Ficou bom. Então, vamos voltar aqui na nossa aplicação e ver
como que ficou agora. Temos os textos aqui, já está mais interessante. Agora o usuário sabe o que ele tem que fazer em cada uma dessas opções. Não vamos preocupar com o design agora. O design vai ser uma próxima aula, uma aula futura da nossa disciplina. E aí nós vamos tratar o design, deixar nosso aplicativo mais bonitinho. Não é o meu forte, design, mas vamos fazer o possível para ele ficar mais bonitinho, mais visualmente atraente para o usuário. Ok, por fim, faltou o nosso botão. Né? Vamos ver aqui nos slides se não faltou nada. O nosso botão. Faltou o nosso botão aqui, o botão continuar. Ele tem o ID Save Continue. E ele tem aqui o texto continuar, certo? Vai mostrar lá para o usuário, uma corzinha e tal. E tem um onClick, uma ação. Quando o usuário clicar, ele vai chamar o método salvar e continuar. Certo? Então vamos colocar esse botão aqui. E em seguida vamos ver como vamos recuperar essas informações do usuário. Então, botão, vamos adicionar para o design. Aqui tem um probleminha, que o nosso botão foi lá para baixo. E foi lá para baixo porque o nosso group, SO, nosso region group, ele está com layout match parent. O match parent vai fazer com que ele ocupa todo o espaço que ainda é disponível, que ainda existe no parent, que é a nossa Active como toda. Mas a gente não precisa disso. A gente precisa que ele fique só aqui entre os espaços das 3 opções, que são os 3 radius buttons que tem disponível para ele. Então, vamos trocar, ao invés de match parent, colocar wrap content, que ele vai envelopar, né, ele vai ficar só no espaço ali do conteúdo. E aí sim, aí agora apareceu o nosso botão. O texto vamos colocar como continuar, ok? E o ID, faltou trocar o ID aqui, vou colocar Save and Continue. E além disso, vamos ter também o onClick. Perceba que aqui, ó, no Common Attributes, os atributos comuns, nós já temos uma sugestão do onClick, só que aqui ele vai sugerir, não sugeriu nada, porque nós não temos nenhum método desse tipo. Mas se nós criarmos lá em Java o nosso métodozinho, public, void, salvar e continuar, que recebe aqui uma view. Vamos dar um Alt Enter para importá-la, certo? A expectativa agora é que ele apareça aqui o nosso métodozinho. Apareceu, salvar e continuar. Então basta selecioná-lo aqui. E pronto, já temos aí. Vamos ver como é que ficou no código. Está aqui o nosso botão, o ID, continuar, e o nosso onClick, salvar e continuar. Ok.